Olá, a paz do Senhor a todos. Oração de intercessão. Você sabe o que é? Vamos aprender juntos? Você já se deparou em um determinado momento do seu dia, ou mesmo de madrugada, quando você está dormindo e Deus lhe acorda e aquele anseio dentro do coração de orar é muito forte? Parece assim que Deus lhe acordou exclusivamente para orar pelos outros e não por você. Quando isso acontece, Deus está chamando você a ser um intercessor. Mas só há um mediador entre Deus e os homens. O único é Jesus. Corretíssimo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas no decorrer da história da humanidade, podemos perceber que Deus não deixou essa função exclusivamente para Jesus. Por isso, ele chama os comediadores com Cristo. O que é isso? Comediadores com Cristo. É aquela pessoa chamada por Deus a mediar, a orar, a interceder junto com Jesus a Deus. Isso mesmo. A pessoa ora a Jesus pedindo pelos irmãos, pedindo pelos outros, e Jesus leva a Deus. O comediador é aquele que leva sua oração a Jesus, e Jesus leva a Deus. Porque Jesus é Deus. Raimundo Alves, tu conhece o irmão 6 horas? Não, Juca, eu não conheço esse irmão 6 horas, não. Quem é? É o Juca. Veja aí. Então, nós já estamos indo para a igreja. Você não vai com a gente? Hoje eu não vou não, mãe. 6 horas por mim. Tá bom? 6 horas por mim. Mas, menino, tem que ir para a igreja. Amanhã eu vou. 6 horas por mim. Tá bom? Tudo bem. Quando der vontade, você vai. Deus estará sempre te esperando. O irmão 6 horas é aquele que fala 6 horas por mim, mas nunca vai lá orar também. Temos que orar pelos nossos irmãos, principalmente aqueles que nos pedem oração. E mais do que isso, principalmente pelos nossos inimigos. A oração de intercessão é aquela onde eu esqueço um pouco de mim e oro pelo outro. Então aqui nós iremos tratar um pouco sobre a oração de intercessão, ficar na brecha, né? E para iniciar nós iremos ver um pouco sobre o significado da palavra intercessão, que deriva do latim inter mais cedere, que significa estar entre ou permanecer na brecha. Inter, que vem de intervir ou entre, cedere, ir, sair, proceder. Em português, significa pedir, rogar, suplicar em favor de. Interceder, então, é enganjar-se numa batalha espiritual em favor das necessidades de alguém. A palavra intercessão em si quer dizer a ação de pôr-se entre. Então, quando nós nos colocamos entre uma pessoa e Jesus, nós estamos em intercessão por ela, né? E isso é algo comum no cotidiano da igreja. Quantas pessoas estão neste momento intercedendo por nós? Pessoas que estão em mosteiro, pessoas que estão nos seminários,
pessoas que estão fazendo nesse momento adoração em algum lugar, em uma igreja, em qualquer lugar do mundo, isso é estar em oração. Na Santa Missa, no momento das orações eucarísticas, nós nos colocamos em intercessão quando nós oramos pela igreja, pelo povo, pelas igrejas afastadas, também pelos mortos. Então, no momento da oração eucarística, cada ponto ali é um momento de intercessão também pelo mundo, pelas causas que a igreja é responsável por orar. O Compêndio do Catecismo da Igreja, no parágrafo 555, ele vai nos dizer que a intercessão consiste no pedir em favor do outro. Ela conforma-nos e une-nos à oração de Jesus, que intercede junto de Deus, Pai, por todos os homens e em especial pelos pecadores. A intercessão deve estender-se também aos nossos inimigos, né? Aí nós temos o parágrafo 2634 até 2636. Aí pula para o 2647. Todos esses parágrafos do compêndio vai estar falando um pouco sobre a intercessão. E é importante nós entendermos este tema, né? Afinal, nós praticamos a intercessão e muitas vezes não sabemos que estamos praticando. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2635, vai nos dizer que interceder é pedir em favor de outro. Desde Abraão é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa da de Cristo. É uma expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo no dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. E reza por aqueles que lhe fazem mal. Então nós vamos ver mais à frente que antes do tempo da igreja, as pessoas oravam diretamente a Deus pedindo a sua misericórdia. Caso de Abraão, caso de Moisés, de outros. Mas no tempo da igreja, a intercessão cristã, ela participa da de Cristo. Só Ele detém de todo o poder e toda a eternidade. Em Ezequiel nós iremos também entender que Deus ele procura por intercessores durante a história da humanidade, né? No versículo 30 ele vai dizer que tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. Olha aí, né? Colocar-se na brecha é colocar-se em oração. Não permitir que o mal destrua cada vez mais a nossa humanidade, destrua cada vez mais a nossa dignidade como filhos de Deus, né? Hoje muitas pessoas já não se vê mais como imagem e semelhança de Deus. Outros já nem acreditam em Deus. Existem até pessoas por aí fazendo canal onde o principal objetivo é fazer sátiras com Deus, né, com o nome de Deus, tirando piada e onda com a pessoa de Deus, achando que assim irão divertir pessoas e não irão ser responsabilizados no futuro. Um dos mandamentos de Deus é não tomar seu santo nome em vão. Existe até uma certa mulher que tirou uma piada na internet com a pessoa de Deus e um total de respeito com a pessoa de Deus. Mas Deus, mesmo apesar de todas essas pessoas que desrespeitam o seu nome, não parou, não cessou de procurar intercessores. Algumas pessoas dizem, mas só existe um mediador entre Deus e os homens. Eu posso orar diretamente a Deus. Esse negócio de estar pedindo oração dos outros não está na Bíblia. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
porque sem mim nada podes fazer. João 15, versículo 5b. Realmente, a igreja sempre acreditou nisso também e nunca falou o contrário disso. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Por isso a igreja, ela ora a Jesus. A igreja tem Jesus como cabeça, né? Em nenhum momento a igreja não falou, não ensinou que Jesus não é o mediador. Mas, porém, ela nos ensina que existem os comediadores com Cristo, né? A Bíblia mostra como Deus mesmo escolheu e aceitou muitas pessoas que fizeram pedidos em favor do povo perante ele. Isso se chama intercessão. Aí aqui nós temos Abraão, que intercedeu, rogou a Deus sobre Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, 22, 32. Moisés, pelo povo hebreu, Êxodo 32, 11, 12. Maria, nas bordas de Caná, João 2, 1, 12. E nessa história de Maria aqui é interessante perceber que Jesus mostra claramente que ele não tinha interesse nenhum de fazer seu primeiro milagre público. Ele vira para ela e diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora. E quando ele fala mulher, é lembrando da mulher de Gênesis, aquela que Deus disse: porém ódio entre ti e a mulher, né? Tu lhe ferirá o calcanhar e ela te esmagará a cabeça, né? Sobre a tua descendência e a descendência dela. Talvez por isso muitas pessoas hoje continuam a perseguir Maria. A serpente, os descendentes da serpente continuam a perseguir Maria. E ela foi responsável pelo primeiro milagre de Jesus, quando intercede pelos noivos, pelos convidados daquela festa, onde ela diz: acabou o vinho. E muitas pessoas ainda hoje criticam Jesus pelo seu primeiro lugar. Jesus poderia ter curado, Jesus poderia ter ressuscitado o morto, mas para que transformar água em vinho? Né? Não aceito isso. Isso daí está errado. São pessoas cara de pau que acham que podem questionar Jesus. Então Maria, nesse momento, ela intercede pelaquele povo na festa de Caná. E Jesus, diante do que falou para ela, ela não deixou de acreditar na intercessão, virou para os discípulos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E aí é um segredo da intercessão. Quando nós intercedemos e fazemos tudo que Deus nos disser, que Jesus nos disser, nós alcançamos a graça, né? O Amigos do Paralítico também, né? Vendo a necessidade daquele paralítico que jamais chegaria a Jesus sem a ajuda deles, tiveram a audácia de ir lá levar o paralítico. Não conseguiram pela porta, vamos por cima então, quebra tudo lá, tira o telhado, mete por cima e leva a Jesus às necessidades do outro. Aqueles amigos ali estavam em intercessão por aquele paralítico. E Jesus, diante daquela tamanha fé, realiza o milagre, né? Marcos capítulo 2, versículo 5. Também a intercessão da igreja, com a liberdade de Pedro, né? Aquele povo lá que estava em oração, vendo que Pedro estava preso na cadeia como cárcere, orou incessante, sem parar. E o que acontece? As correntes da cadeia se romperam, se quebraram, o anjo apareceu, retirou ele de lá de dentro, Pedro teve sua liberdade. Atos 12, versículo 5. Então todos esses aqui são comediadores com Cristo. Todos eles oraram em favor do outro ou de alguém e não ficaram sem ser ouvidos. Se realmente a intercessão não valesse, a intercessão desses daqui teria sido em vão. Eles teriam pedido pelo outro e não teriam sido atendidos. E os santos hoje? Os santos também nos ajudam nesta intercessão. Claro, levando nossas orações e unindo-se a nós em oração em favor de uma causa. Por isso, quando nós pedimos do santo a intercessão, nós sempre falamos: ouvir-nos, rogai por nós, né?
Santa Mãe de Deus, rogai por nós. São Pedro, São Paulo, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Por quê? Porque eles estão rogando a Jesus, estão levando nossa súplica a Jesus. Eles não realizam nada, mas com o poder da oração deles, unida à nossa, Deus faz acontecer. Então, é por isso que nós sempre no momento das orações aos santos falamos rogai por nós. Com Jesus é diferente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É pedindo, não é pedindo que Ele ore por nós, mas que Ele faça a graça acontecer. Então essa é a diferença de pedir do santo para pedir a Deus. Jesus faz da igreja povo de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9a. E estando inserido no seu corpo místico, tendo ele como cabeça um povo de intercessores, para orar por toda a necessidade da humanidade. Então essa é a missão também da igreja. Orar. Então se você sente este chamado de Deus a ser um intercessor, aceite este chamado e vá em frente, porque Deus ainda hoje procura por intercessores. Não se esqueça que toda quarta-feira tem um vídeo novo, a partir das 19 horas. E também não se esqueça de convidar todos os seus amigos para participar e se inscrever aqui, abaixo do vídeo.